estoicismo, tá? O cara, quando aposentar na garrafa, o cara tá ficando maluco já. Hoje são 2 Pedros, pô. Engraçado. Enfim, ó, vamos lá. Então, a gente tá aqui hoje agora para falar sobre retas. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu irei falar aqui sobre todas as equações de reta. Todas. Eu vou demonstrar todas as equações da reta. De onde todas elas vêm, com exceção da equação cartesiana. Eu vou explicar porque eu não vou demonstrar cartesiana, tá? Aí vai vir um menino e vai falar, não sabe, né? Eu sei sim, cara. Eu não vou demonstrar porque não convém aqui. Vai ficar um trabalho muito grande e não vai servir muita coisa. Certo? Mas se vocês quiserem, eu mando depois para vocês a demonstração no grupo. Enfim, eu faço aqui no quadro. Eu devo até ter guardado foto aí. Tá certo? Então, vamos aqui, gente, começar a falar agora sobre a equação vetorial da reta. Por quê? Porque a equação vetorial, ela é a equação égide, é a equação fundamental de todas as equações de reta. Porque a equação vetorial, ela é a equação geral da reta, também conhecida assim. E aí dela, a gente vai para paramétrica, da paramétrica, a gente vai para simétrica, né? Da simétrica, aí pronto, essas três são basicamente a mesma coisa, cara. A equação vetorial da reta, a equação paramétrica e simétrica são a mesma coisa, sem exceção. Elas não são iguais. E aí a gente tem a cartesiana e a reduzida, que são a mesma coisa, porém reordenadas. Então são 5 equaçõezinhas aí. Lá no ensino médio, a gente viu uma equação, que é a equação reduzida. Y igual a AX mais B. Lembra? Vocês que fizeram o Enem aí, o SSA, enfim. A gente lidava muito com esse tipo de problema. Agora, aqui no ensino superior, a gente vai lidar com equações diferentes envolvendo vetores. Então, foi por isso que a gente viu essa base vetorial, para agora a gente tá indo aprofundar de fato, né, nessa parte de retas. Porque uma coisa, né, precisa da outra, basicamente, certo? Então, para que nós entendamos perfeitamente o funcionamento de, de uma equação de reta, a gente, por necessidade, né, tem que entender essa, esse funcionamento dos vetores, né? Como é que os vetores eles operam, o que é que eles têm a ver com as equações da reta, tá certo? Eu vou fazer uma coisa hoje que eu sempre me esqueço de fazer, que é deixar o meu celular aqui com a aula aberta em outra conta minha. Que aí eu vou conseguir tá vendo o chat sem precisar ficar mudando de tela aqui. Ó. Alguém mandou mensagem aí, por favor, no chat aí. Pra ver se vai dar certo aqui. Beleza, show de bola, tá pegando. Então tá. Então, gente, vamos lá. Vamos agora, de fato, trabalhar aqui de verdade. Vê só. Gente, Isso falou. Ah, a questão da presença. Poxa, eu já ia me esquecendo. Isso falou sobre isso aí, tá? Vê só. Eu quero que vocês, rapaz, olha a loucura que eu vou fazer agora. Vamos lá. Todos vocês que estão aqui, atenção, viu? Prestem atenção, atenção. Todos vocês que estão aqui. Em relação, vamos falar primeiro sobre a lista de presença de hoje. Todos que estão aqui, eu quero que mandem mensagem no meu privado falando: estive presente na aula do dia 23, certo? Ah, Guilherme, não tem o teu. Ah, Spy, não tem o teu intervalo. Vamos, teu número. Vou mandar um oi no grupo. Vou mandar um A no grupo, tá? Quem mandou esse A aí fui eu, certo? Vocês vão mandar mensagem para mim no privado falando: estive presente na aula do dia 23. Ok? Tá certo? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Tá, poxa, já tem um monte de gente aqui. Não, tá bom, façam assim, tá ótimo. Rapaz, vocês são rápidos, né? Pronto. Aí eu quero que todos que estiveram presentes na aula passada mandem mensagem também. Estive presente na aula do dia 20, na aula do dia. Qual foi a última aula? Foi quando? 16, né? Na aula do dia 16. Pronto. Façam isso. Tá certo? Eu vou confiar em vocês, pô. Vocês não vão ser malandros comigo de ficar dizendo que estavam presente em coisa que vocês não estavam, né? Pedro botou. Não tem nem como tu não saber que fui eu, pô.
Pedro foi o jogo do Sport do Bragantino. E vocês são demais, cara. É isso aí, beleza. Rapaz, no WhatsApp tá uma loucura aqui, beleza. Então tá, gente. Entendido, entendido. Rebeca, eu vou pedir para você uma coisa, tá? Quando a aula acabar, você vai, por mim, explicar lá pro pessoal do grupo que quem esteve presente na aula do 16 mandar mensagem para mim falando que esteve, tá? Faz esse favor para mim, assim. Isso, quando terminar a aula aqui, tu fala, ó, gente, Spine mandou avisar que o pessoal que não esteve presente, quer dizer, o pessoal que esteve presente na aula de 16, manda mensagem para ele confirmando a presença, tá? De 16 para colocar na ata, tá? Não, quer dizer, relaxa, deixa que eu faço isso. Já tá gravando aí, eu tô colocando função demais para tu. Tá bom, relaxa, relaxa. Então, ó, beleza. Obrigado aí, viu, Isis? Gratidão aí, eu tinha até esquecido. Vamos lá. Gente, foco agora aqui, tá? Então, começando aqui a nossa brincadeira, começando agora aqui a falar sério, né? Pessoal, quando a gente vai falar sobre as equações da reta, a equação mais, digamos assim, fundamental de todas, que eu estava falando para vocês, é. Vou colocar aqui, né? Primeiro, né? Retas. Vamos falar sobre retas. A primeira das equações aqui fundamentais da reta é a nossa querida equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta, certo? Gente, primeiro que o que é uma reta? A reta é a menor distância entre dois pontos, né? Assim, é uma definição interessante. Mas o que eu acho interessante da gente observar, uma definição interessante de reta é que a reta, ela é um segmento geométrico sem bifurcações. Por exemplo, isso aqui, gente, isso aqui é uma curva, né? Tá certo? A reta não tem bifurcação aqui, ó. A gente tem uma bifurcação aqui, a gente tem uma bifurcação aqui. A reta, ela é perfeitamente linear, literalmente, né? Na verdade, eu caí num pensamento circular aqui, né? Porque linear tem a ver com o conceito de reta, perdão. Mas eu quero que vocês entendam que a reta, ela é literalmente um segmento como este aqui. Nesse caso aqui, são um segmento de reta. Mas lembrando que a reta é um segmento infinito, tá? Ela não para aqui, ó, ela continua aqui, tá? Até o infinito, ad eterno, tá certo? Do latim. Então, mais uma vez, a reta ela é um segmento geométrico sem bifurcações, tá? Ela segue infinitamente e segue aquele padrão ali, tá certo? Beleza. E aí a equação vetorial da reta, ela vem com o intuito de nos mostrar como é que a gente pode representar uma reta a partir de vetores. Então vamos lá. Considerem, gente, aqui uma reta R, beleza? Considerem aqui uma reta R, tá? Uma reta R, certo? Uma reta R qualquer. E aí, gente, vamos supor, a gente vai chamar, a gente vai aqui assumir, nós vamos chamar agora, nós vamos buscar aqui, chamar todo vetor que for paralelo a essa reta agora, nesse caso aqui eu vou chamar de vetor U, todo vetor U que for paralelo a essa reta R, a gente vai chamar ele de vetor diretor, tá? Esse nome, vetor diretor, vem do fato de que o diretor de uma escola, por exemplo, ele dirige a escola, né? O vetor aqui da reta, ele dirige a tua reta. Ele mostra a direção para a qual essa reta aponta. Perfeito? A direção a qual essa reta está localizada. Ok? Então, esse vetor diretor vai dizer respeito a isso. Gente, esse vetor aqui, pergunto para vocês, poderia ser um vetor diretor? Esse de baixo aqui, ó. Poderia ser? De cara, assim, no olho. Poderia ser um vetor diretor? Esse vetor aqui de baixo? E aí? Tenho medo de errar, não, pô. Eu disse o seguinte: não da reta R. Exatamente.
Por quê? Porque um vetor diretor, ele é paralelo, ele tem que ser paralelo à tua reta. Exatamente. Exatamente. Então, o vetor diretor, ele é paralelo à reta. Ok? Ele tem que ser paralelo à reta. Porque não é paralelo, perfeitamente, Arthur. De outra reta, Tiago falou, de outra reta, sim, isso. Ele é vetor diretor de alguma outra reta, mas dessa reta R não é. Em relação a essa reta R, não é. Certo? Agora, gente, vamos supor aqui que eu pego dessa minha reta, eu pego aqui, ó, dois pontos nessa minha reta, o ponto A e o ponto B. Beleza? Certo? Então, pegando dois pontos dessa minha reta, o ponto A e o ponto B, na verdade eu vou colocar ponto A e ponto X, beleza? Ponto A e ponto X. Gente, vocês concordam comigo que vocês lembram quando vocês começaram naquela parte de vetores lá no começo, que a gente disse assim, ó, eu disse inclusive nas minhas monitorias presenciais quem foi, tá? Quem foi aí, confirme no chat que eu falei isso aí. Quando nós temos um vetor, quando a gente tem aqui, por exemplo, o plano cartesiano, quando a gente pega aqui, por exemplo, o plano cartesiano, eu consigo definir um vetor a partir da diferença de dois pontos. Ou seja, vamos dizer que você tem esse ponto aqui, ó. A gente tem um ponto aqui e um ponto aqui. Tá, sei lá, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. O vetor AB vai ser esse vetor aqui, ó. Certo? Vai ser um vetor que liga os dois pontos. E como é que a gente consegue calcular, né, a coordenada desse vetor AB? Vai ser B, que é o ponto final, menos A, que é o ponto inicial. Beleza? Vocês lembram disso aqui, gente? Isso aqui é tranquilo para vocês? De verdade? Todo mundo saca isso aqui tranquilo? Todo mundo recorda disso aqui bem? De boa? Tô perguntando porque isso é uma parte fundamental para vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui, tá? Tranquilo, né? Beleza. Qualquer coisa falem, viu? Não tem problema nenhum perguntar, cara. Ou seja, vê só. Se eu quisesse representar aqui, nesse caso, o vetor AX. Então vamos supor que eu quisesse representar aqui o vetor AX. Gente, vocês concordam que esse vetor AX. Vocês concordam que ele é paralelo ao vetor U? Vocês concordam? Porque, veja, eu estou assumindo que o vetor U ele é paralelo à reta R. Perfeito? E o vetor AX, ele é um vetor formado a partir de dois pontos da reta. Entendeu? Então, ele é paralelo à reta também. Se AX é paralelo a R e U é paralelo a R também, portanto, AX e a U são paralelos entre si. Vocês lembram... Aí, tá vendo como é que a gente puxa um monte de coisa de vetores? Vocês lembram quando eu tenho dois vetores e os dois são paralelos, o que foi que a gente comentou lá atrás? Ó, vou subir aqui em cima. Quando eu tenho dois vetores que são paralelos, qual é o critério que garante? Qual é o critério que garante o critério matemático que garante o paralelismo deles? Exatamente, Arthur falou aí, ó. Ó, se dois vetores são paralelos, eles são proporcionais entre si. Por exemplo, aqui, ó, eu considerei que o e V aqui, ó, o e V, nesse caso aqui, eu tenho aqui o vetor U e o vetor V, eu considerei que eles são paralelos, certo? E dois vetores paralelos, eles podem ser representados como eles podem ser representados matematicamente como sendo assim, ó, um vetor é igual ao outro vezes uma constante k qualquer. Beleza? Tanto é que um exemplo que eu dei é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que o vetor U tivesse coordenadas 2 e 1 aqui, e o vetor V tivesse coordenadas 6 e 3, tá? Como é que eu sei se os dois são paralelos? Tu vai dividir a coordenada x pela coordenada x, e isso tem que dar igual à coordenada y sobre a coordenada y. Se isso for verdade, eles são paralelos, tá? Nesse caso aqui, ó, nesse caso dessa tua questão, né? O teu k seria 3. Concordam comigo? Nesse caso aqui, ó, o teu k seria igual a 3, né? Por quê? Porque esse vetor u vezes 3, perdão, no caso, gente, me desculpem. O teu k aqui, me desculpa, seria igual a 1/3. Porque o teu v, que está sendo multiplicado pelo k, né? Vai chegar em 1, beleza?
o V vezes 1/3, que é o teu K, vai dar igual a U. Tranquilo isso, gente? Vocês lembram disso? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Digam aí. De boa, né? Então, gente, significa que quaisquer dois vetores eu consigo representar como sendo um igual ao outro vezes uma constante, desde que eles sejam paralelos. Então, a gente não sabe que AX é paralelo a U aqui. Vou até destacar o vetor AX aqui, ó, AX. A gente não sabe que AX é paralelo a U? Não é 1/2, não? Eita, peraí, deixa eu ver lá. Arthur disse isso aí. Não, Arthur, nesse caso realmente seria 1/3, tá? Quer ver? 1/3 vezes 6 dá quanto? 2. 1/3 vezes 3 dá quanto? 1. Sacou? Entendeu essa ideia? É só dividir o 6, o 2 pelo 6. Interesse? Então tá. Pois bem. Então, gente, se eu sei que esses dois vetores são paralelos, significa que a x vai ser igual a lambda. Eu vou chamar lambda, mas poderia ser k também, tá, gente? Pode ser qualquer constante aqui, eu vou chamar de lambda. Lambda vezes u. Vocês concordam comigo? Porque, veja, se esses dois vetores eu estou assumindo que eles são paralelos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Se eu estou assumindo que AX, o vetor AX, é paralelo ao vetor U, eu posso estabelecer essa relação entre eles, certo? Sendo que, peraí, vocês lembram que eu consigo definir um vetor como sendo um ponto menos o outro? A x, gente, vocês concordam que seria x menos a? Que é esse ponto final aqui, ó. Ó, esse ponto final menos esse. Eita! Esse ponto final aqui menos esse ponto inicial. Vocês concordam? Ou seja, eu vou ter que x menos a é igual a lambda vezes u. Soma a dos dois lados. Então eu vou ter que x. Eu vou ter aqui que x vai ser igual a mais lambda u. Meus amigos, minhas amigas, essa aqui é a equação vetorial da reta. O que é cada coisa aqui? Esse x e esse a são pontos. Vamos representar eles como sendo pontos? Lembrando, gente, que aqui eu estou trabalhando com duas dimensões, mas considerem aqui, eu vou considerar a terceira dimensão também, tá? Vê. O teu ponto A, vamos dizer que ele tenha coordenadas x0, y0 e z0. E vou considerar que o ponto B, perdão, o ponto X, tem coordenadas x, y e z. Perfeito? Como o x é um ponto aqui, ó, eu vou representar como sendo um ponto, ó, x, y e z. Vou representar o A como sendo um ponto, x0, y0 e z0. Mais lambda vezes. Aí, a gente vai colocar agora as coordenadas do U, tá? Eu vou considerar aqui, ó, que o U, gente, ele tem coordenadas U1, U2, opa, U1, U2 e o 3. Perfeito? Ou seja, vai ficar aqui, ó, lambda vezes U1, U2 e o 3. Gente, essa aqui são as equações vetoriais da reta, tá? A gente costuma colocar um R aqui na frente para representar que é a equação da reta, tá? Para representar que é uma reta. Certo? Gente, o que é que isso aqui significa? Vamos entender aqui, vê só. Tudo, atenção, tudo que você precisa para montar. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Vou até escrever isso aqui para vocês, tá? Olha só. Tudo que é tudo que é necessário para a montagem da equação vetorial da reta as duas coisas que são necessárias para a montagem da equação vetorial da reta é um ponto pertencente a ela, certo? E
um vetor paralelo a ela. Essas são as duas coisas que você precisa, são as únicas duas coisas que você precisa para montar a equação vetorial de uma reta. Vou destacar isso aqui, tá? Tudo que é necessário para a montagem da equação vetorial da reta. Um ponto pertencente a ela e um vetor paralelo a ela. Você fala assim, Spine, por quê? Ó, veja bem a equação vetorial aqui, ó. Gente, x0, y0 e z0 é um ponto que pertence à reta. Ok? O 1, o 2 e o 3 é um vetor paralelo à reta. Esse símbolo de duas barras indica paralelismo, tá, gente? Paralelo à reta. E esse lambda aqui é a constante. É uma constante. Esse lambda. Então vamos entender o que é que isso significa, gente. Vamos entender o que é o significado dessa equação. O significado dela é o seguinte, gente. Olha só. Ô, gente, nessa equação aqui, eu estou somando um ponto com um vetor, não é isso? Vocês concordam comigo? Eu estou somando um ponto com um vetor. Gente, ponto mais vetor resulta em quê? O que é que me diz aí? Peraí. Escalar mais escalar dá um escalar, né? Vetor mais vetor dá um vetor. Ponto mais um vetor dá o quê? Quem é que sabe dizer isso aí? Porque a equação vetorial da reta que vocês trabalham é um ponto acrescido de um vetor, não é isso? E aí, esse ponto mais esse vetor resulta em quê? Em um outro ponto, exatamente. Ó, exatamente. Um ponto mais um vetor resulta em um ponto, tá, gente? Ah, o porquê disso se deve ao seguinte, ó. Quando você pega aqui o gráfico, ó, cartesiano, vamos dizer que você tem um ponto aqui, e aí você tem um ponto, sei lá, um ponto P qualquer, certo? Aí você pega esse ponto P e adiciona a ele um certo, sei lá, um certo vetor U. Você vai chegar em um novo ponto, vou chamar de P'. Por quê? É como se esse vetor ele deslocasse o ponto até uma outra localização. Aí você chega em P'. Qual que é a ideia da equação da reta, gente? Ó, a gente tem um ponto aqui, ó. Vocês estão vendo esse ponto que eu estou destacando? A gente tem esse ponto aqui, tá? Da tua equação da reta, que ele está presente em alguma coordenada aqui da tua reta. A gente tem esse ponto. E a gente está adicionando a ele um vetor. O que é que isso quer dizer, gente? Que a gente está deslocando esse ponto várias vezes, ó. A gente está deslocando esse ponto. Essa é a ideia da equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta representa todos os infinitos pontos que uma reta possui. Um ponto mais um vetor, um ponto mais um vetor. Você vai, ó, deslocando esse ponto aqui, ó, por toda a reta e você vai abranger toda a infinidade de pontos que compõem ela. Vocês entendem isso? Sacaram essa ideia? Já tinham parado para pensar nisso antes, do porquê é assim? Entendendo o que eu quis dizer? Você tem um ponto, você tem esse ponto x0, y0 e z0 aqui. Aí você adiciona ele a um vetor, ele passa para cá. Você pode adicionar ele várias vezes, ó. É isso que está acontecendo aqui. Essa é a ideia da equação vetorial da reta. Você está representando os infinitos pontos que essa reta possui. Vocês entendem isso, gente? Sacaram essa ideia? Quer que eu explique de novo? Vocês estão calados aí. Eu tô com medo, pô. Não sei o que tá acontecendo. Talvez a aula esteja ruim, não sei. O que foi que houve? Me digam aí. Ou é o chat aqui que não tá pegando? Não, é silêncio mesmo. Rapaz, vocês não vão falar nada. Vocês querem que eu reexplique isso aqui? Esse conceito? Pelo visto, vocês não estão entendendo, né? Gente, me fale alguma coisa aí, rapaz. Que é isso? Ou foi minha internet que caiu? Pode ter sido também, não sei. Explicar, né? Tá, vamos lá. Aí, ó, vocês estão com vergonha. Não tem vergonha, não, gente. Podem falar aí, eu respeito de novo. Vê só. A ideia da equação vetorial da reta é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui esse ponto x0, y0 e z0 da equação vetorial da reta. Vamos dizer que é esse ponto aqui, ó. Certo? Um ponto de coordenada qualquer da reta.
Vocês lembram que eu acabei de falar que um ponto mais um vetor é igual a um ponto? Todo mundo entende isso? Me confirme aí no chat. Um ponto somado com um vetor resulta em outro ponto deslocado por aquele vetor. Vocês lembram, né? Quando eu tenho um ponto aqui na equação da reta, a equação da reta é composta por um ponto somado com um vetor. O que acontece? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vamos dizer que o tamanho do vetor seja esse aqui, tá, gente? Ó, por exemplo, o tamanho do vetor, vamos dizer que seja esse aqui, ó. Esse ponto daqui vai ser deslocado para cá, ó, para cá. Agora, e se eu pegasse a metade, vamos dizer que eu quisesse, na verdade, vamos dizer que eu quisesse agora, eu vou fazer esse roxo, translocar esse ponto que está aqui para cá, que é mais ou menos a metade do vetor. Aí tu vai pegar a metade desse vetor aqui. Ou seja, tu vai deslocar esse ponto até essa metade. Certo? Com metade daquele vetor que deslocou ele até aqui. O que eu quero dizer, gente, é que a equação vetorial da reta, ela vai englobar todos, a infinidade desses pontos aqui. Porque esse vetor multiplicado por essa constante tem o poder de deslocar esse ponto para qualquer lugar no espaço que seja paralelo a esse vetor. Tá? Então, essa ideia do ponto somado com o vetor tem a ver com isso. Você consegue deslocar esse ponto aqui infinitamente para qualquer posição com esse vetor vezes essa constante. Se tu fizer lambda igual a 2 aqui, tu vai pegar metade, tu vai pegar o dobro do vetor, concorda? Aí tu vai deslocar, ó, esse tantão aqui, ó. Tu vai lá para frente, ó. Aqui não ficou reto, não. Tu vai deslocar o dobro que tu se movimentaria normalmente. Tu vai para cá, ó. Então, esse lambda vezes esse vetor tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia de que a equação vetorial da reta ela vai dizer respeito a todos os deslocamentos que você pode fazer ao redor de toda a reta a partir desse vetor e desse ponto. Tá? Isso é um conceito um pouco complicado de se visualizar no começo, mas vamos refletir em relação a isso. Qualquer coisa eu reexplico isso depois de novo. Tá? Mas já para esclarecer melhor, gente, tá aqui, ó. Vou até colocar isso aqui menor. Essa aqui é a nossa. Não, depois eu faço isso. Essa aqui é a nossa equação vetorial da reta. Tá? Beleza? Isso aqui eu demonstrei, né? De onde é que ela veio e tal. Melhor, né? Ou seja, gente, essa aqui é a equação vetorial da reta. Agora vamos falar da paramétrica. A paramétrica, gente. Aí vocês vão ver que isso aqui vai ser bem rápido, tá? Isso aqui em 15 minutos a gente mata. A paramétrica é assimétrica. A paramétrica, ela é só um reordenamento dessa equação. Certo? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui a equação vetorial de novo. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar. Vamos repetir ela, literalmente repetir a equação aqui, ó. Vou literalmente repetir a equação. Vou escrever de novo. Então eu tenho x, y e z igual a x0, y0 e z0 mais lambda vezes o 1, o 2, o 3. A equação paramétrica, gente, a gente consegue obter ela a partir do seguinte. Você vai pegar o lambda aqui, ó. Vocês lembram lá no começo que a gente definiu escalar por vetor? Vamos voltar lá atrás. Lembra que a gente definiu isso? Quando eu multiplico um escalar por um vetor, eu automaticamente multiplico as coordenadas dele. Ó, cadê aqui? Produto de um escalar por um vetor. Perfeito, né, Pedro? Eu tenho aqui, ó, k vezes u. Isso aqui vai ser igual a as coordenadas de u multiplicadas por k. Então, quando eu tenho aqui lambda vezes u, eu posso simplesmente fazer a distributiva desse lambda aqui, ó. Então, isso aqui vai ser lambda vezes o 1, lambda vezes o 2 e lambda vezes o 3. Então, eu posso reescrever assim, ó, x, y, z igual a x0, y0, z0, mais lambda 1, lambda o 2, lambda o 3. Lembra que esse lambda, gente, mais uma vez, está multiplicando. Vê, eu tenho aqui um ponto com um vetor. Isso resulta em quê, gente? Que a gente falou um ponto, né? Então eu posso somar os dois. Vai ficar assim, ó. X, Y, Z
vai ser igual a... Vê, x0, eu vou somar a coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y e z com z. Vai ficar x0 mais lambda 1, y0 mais lambda o 2 e z0 mais lambda o 3. Tá? Opa, dou um parênteses aqui, né? Tá certo? Percebam que isso aqui é um ponto, né? Por isso que eu coloquei em parênteses. Ou seja, gente, vê só, se isso aqui, se esse ponto é igual a esse ponto aqui, então as coordenadas x deles são iguais, né? Ou seja, o teu x vai ser igual a x0 mais lambda 1. Por outro lado, o teu y vai ser igual a y0 mais lambda 2. Por outro lado, o teu z vai ser igual a z0 mais lambda 3. Perfeito? Ou seja, x é igual a x0 mais lambda 1, y é igual a y0 mais lambda o 2 e z é igual a z0 mais lambda o 3. Isso aqui, meus amigos, essa aqui é a equação paramétrica da reta. O que é que isso significa? O que é que essa equação significa aqui, gente? Vê só. Esse pessoal aqui, ó, x0, y0 e z0, na verdade, eu vou copiar, peraí, gente. Esse pessoal aqui, ó, x0, y0 e z0, tá? Esse pessoal aqui, eles nada mais são do que as coordenadas daquele ponto que pertence à reta. Lembra o que eu falei lá, ó? No comecinho aqui, ó? O que eu disse para vocês? Para montar, tudo que é necessário para a montagem da equação vetorial da reta é um ponto pertencente a ela e um vetor paralelo a ela. Esse aqui é o tal do ponto pertencente a ela. Beleza? Esse x0, y0 e z0. Certo? Então, isso aqui eu vou destacar, ó, é o ponto que pertence à reta. Esse U1, U2 e U3 são as coordenadas do teu vetor U. Beleza? Que é paralelo à reta. Lembremos disso. É o teu vetor diretor. Então, gente, vamos supor, só um exemplo, só um exemplo. Vou colocar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho a seguinte equação da reta, tá? Tem essa seguinte equação paramétrica aqui, ó. X igual a 2 mais lambda. Y igual a menos 3 mais 2 lambda. E Z igual a 3 lambda. Me digam, a partir dessa equação, quem é o ponto P que pertence a essa reta? Quais são as coordenadas desse ponto P que pertence à reta? Como é que é? 2 menos 3 e 3. 2 menos 3 e 3? É isso? Peraí, um falou 1, 2, 2 3, outro menos 3 e falou... 0, na verdade. Eu quero as coordenadas do ponto que pertence a essa reta. Isso, é o que Pedro falou aí, ó. Gente, atenção. Veja, pessoal. Aqui a gente tem, ó. Lembra o que eu falei, ó. Esse pessoal isolado aqui, ó, são as coordenadas do ponto que pertence à reta. Então, esse ponto que pertence à reta vai ter coordenadas. Em x vai ser 2. Em y vai ser menos 3. E em z vai ser 3? Vai ser 3? Não vai ser 3. Por quê? Porque esse 3 aqui, ó, é do vetor, gente. O que está acontecendo aqui, esse 3 lambda mais 0, é porque não tem coordenada em z. Ou seja, isso aqui é 0 mais 3 lambda. Vocês entendem? Quando ele não coloca aqui em z, quando ele só coloca lambda ou do lambda, é porque o valor é 0. Aí ele não destaca, interesse? Ou seja, aqui vai ser 0. Então isso é 2 menos 3 e 0. Esse é o ponto P que pertence à reta R. Por outro lado, o teu vetor U, que é paralelo à reta, quais vão ser as coordenadas dele, gente? Me digam aí. Lembrando que o vetor,
ele vem a partir dos números que estão multiplicando o lambda, ó, o 1, o 2 e o 3. As coordenadas dele vêm aí. Agora é 1, 2 e 3, exatamente. Perfeito. Pedro tinha falado lá no começo, Pedro confundiu. Cuidado, Pedro. Esse 1, 2 e 3 do que você está falando não é do vetor. Então, as coordenadas do vetor são 1, 2 e 3. Exatamente. Não tem lambda no teclado. Ah, é verdade, né? Não tem lambda. Mas vocês entenderam, né? Lembrando que esse vetor U, ele é o que, gente? Paralelo à reta. Então, tá aqui, ó. Opa, te ensino agora. Lá vem ele colocar a lambda. Clica. Ixi, Maria, lá vem. Ou seja, gente, isso aqui é a parte básica de paramétrica, tá? Que nada mais é do que uma reordenação da vetorial. Se tu sabe a vetorial, tu sabe a paramétrica, tá? Eu vou destacar aqui a paramétrica, ok? Para vocês. Deixar destacado. Pedro tá dando todo um tutorial aí, como é que vocês podem digitar a lambda no teclado, olha só. Dessa nem eu sabia, tá? Essa aqui é a tua equação paramétrica, tá? E aqui em cima eu vou destacar também, essa aqui é a tua equação vetorial. Rapaz, não é que ele colocou um lambda mesmo, massa. Gostei, pô. Tu faz ecomp, ô Pedro? Tem cara que faz ecomp mesmo. É. Sabia. Sabe de computação. Ou seja, tá aqui, ó. Essa aqui é a tua equação vetorial, essa aqui é a tua equação paramétrica da reta, certo? O João testando aí. Ou seja, é isso, gente. E a equação simétrica, como é que é? A equação simétrica é mais tranquila ainda. O que é que acontece com a equação simétrica? A gente vai pegar aqui, ó, a própria equação paramétrica novamente, para a gente fazer a demonstração dessa equação simétrica. A gente vai pegar a paramétrica novamente e vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, equação simétrica. Ó, pessoal, a simétrica é o seguinte, você vai isolar o lambda em cada variável aqui, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Então, tu vai isolar o lambda aqui, ó, vê só. Aqui nessa equação, isolando o lambda, vai ficar lambda 1 igual a x menos x0. Gente, isolar uma coisa, lembrando, né? Quando eu tenho assim, ó, 2x mais 1 igual a 7. Isolar uma coisa é deixar ela sozinho em um membro da equação. Tá? Ou seja, vai ficar 2x igual a 7 menos 1 aqui, né? Entendeu? Então aqui o 2x está isolado. Se isolar uma coisa que eu quero falar, é você deixar essa coisa sozinha em um membro da equação. Ok? Então, ó, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, que se lambda 1 é igual a x menos x0, então lambda aqui vai ser igual a x menos x0 sobre 1. Do mesmo modo que aqui em y vai ficar que lambda, o 2, é igual a y menos y0, que vai ficar que o teu lambda, aqui ficou parecendo x, né? Que o teu lambda é igual a y menos y0 sobre o 2. E por fim, nessa última, no caso do z, né, gente? A gente vai ter que lambda, o 3, vai ser igual a z menos z0, que é igual a, vai ficar igual a z menos z0 sobre o 3. Gente, se essas três igualdades aqui são iguais a lambda, né? Por assim dizer, vocês concordam comigo que esse pessoal aqui também vai ser igual? Vocês concordam que esse pessoal aqui também vai ser igual, se os três são iguais a lambda? Então, significa que eu vou ter que essa aqui é a minha equação simétrica da reta, x menos x0 sobre 1 é igual a y menos y0 sobre o 2, que é igual a z menos z0 sobre o 3. Perfeito? Que é igual a lambda, tá? Todo mundo aqui, ó, é igual a lambda. Tá certo?
Essa aqui é a tua equação. Não, geralmente a gente não representa com esse igual a lambda aqui, mas saibam disso, tá? Isso aqui tudo. Eu vou deixar assim para vocês lembrarem dessa ideia, né? Para vocês associarem a isso. Eu não vou nem destacar o lambda, mas para vocês entenderem, né? A equação em si é o que está de amarelo aqui, mas é importante vocês lembrarem que isso aqui tudo é igual a lambda. Perfeito? Então, essa aqui é a tua equação simétrica. Rapaz, olha que bonito. Essa é uma das melhores aulas que eu acho, assim, uma das mais bonitas de reta. Olha só como tá bonito, gente. Tá massa, né? Vocês estão gostando da organização, de como tá a organização aqui? Vocês acham que tá muita informação? Tá massa? Tá bom? Eu vou até mover isso aqui para deixar. Eita, eu movi o negócio aqui também, minha nossa. Eu vou deixar mais para cá para não ficar tão. Apagar isso aqui. Já vi piores, que é isso? Entendi, Pedro. Eu sei, cara, relaxa. Tô dizendo que tá muito bom, É mas se isso. tu tiver preocupado, eu já vi piores, pô. Mas tá Então bom, tá tá certo. bom. Então tá show Tá de bom, tá bola. bom. Rapaz, o Pedro colocou até a integral dupla aí, ó. Só achei esse de integral. É isso, cara. Nem eu sabia esse negócio dos símbolos aí. Massa aí. Ou seja, gente, essa aqui é a tua equação simétrica. Por fim, aí aqui eu vou usar. Tem que pegar outra página, né? Agora eu vou falar sobre mais um tipo de equação que vai ser a nossa querida equação cartesiana da reta. Não vou demonstrar ela aqui, não vou demonstrar, mas vou comentar, certo? Porque é importante demonstração, assim, a mostrar de onde é que vem. Só que no caso da cartesiana aqui vai nos levar muito tempo, sabe? É pra gente focar em resolver questão. Ó, gente, a cartesiana é uma equação assim, ó. AX mais BY mais C, ou melhor, igual a C. Eita, Arthur falou aí, parou de apresentar. Mesmo que tenha sido O só meu para tu, tá de deixa boa eu. agora. Tá de Tinha boa, né? caído, mas voltou, voltou. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Me fala aí qualquer coisa eu ajeito, tá? Mas tá. Normal, né? Tá, tá. Já ajeitou, né, Arthur? É, ele saiu da ligação, deve ter dado problema para ele. Deixa eu reiniciar aqui. Ó, deixa eu colocar aqui de novo. Custa nada, não. Pronto, deve ter resolvido aí. Bom, pois bem. Aí, gente, ficou de boa aí, Arthur? Esse teu A e esse teu B aqui, qual que é a brincadeira aqui? Vê só. Na tua equação cartesiana, esse A, esse B e esse C, eles têm um significado. Não tá conseguindo ver a aula? Poxa, acho que foi algum problema aí com o Arthur. Deve ter sido algum problema com ele. Ele entrou agora na aula. Arthur, tá ouvindo, Arthur? Tá pegando aí tranquilo? Melhorou agora? Eu tirei a. Pegou normal, né? Beleza. Tô de bola. Ou seja, essa aqui é a tua equação da reta. E o que acontece? O que é interessante da tua equação cartesiana? O que é interessante é que esse teu A, esse B, esse C são as coordenadas. Perdão, gente, desculpa. Esse A e esse B aqui, eu vou até destacar, ó. Esse A e esse B. Vou colocar aqui embaixo. São as coordenadas de um vetor W, tá certo? São as coordenadas x e y, respectivamente, A e B, de um vetor W, que é perpendicular à tua reta. Ou seja, por exemplo, se a tua reta tá assim, ó, o teu vetor W, ele tá assim, ó. Ele é literalmente perpendicular. Ixi, Maria, ficou uma curva. Ele é literalmente perpendicular à tua reta, tá? Esse aqui é o teu vetor W.
Lembrando, gente, que eu coloquei aqui em duas dimensões porque a equação cartesiana, ela só é representada em duas dimensões. Ela não tem uma representação no R3. A equação cartesiana é uma equação no plano. Tá escrevendo isso aqui. Tá ansioso pra curso, pô? Que é isso, cara? Que é isso, pô? O bom é desse negócio aqui é que ele faz a reta bem certinho. Vou colocar aqui, ó. A equação, vou deixar isso aqui destacado. A equação cartesiana é válida, existe somente em R2, tá? Então, no plano. Tá certo, gente? No plano. Não tem uma equação cartesiana para o R3, tá? Por consequência, a equação reduzida também. Ela não tem uma representação no R3, tá? Beleza? Usa um desse também, né? É massa, é massa. Tá certo? Então, essa é a ideia da cartesiana. Já a tua equação reduzida, ela nada mais é do que uma consequência da cartesiana. A equação reduzida. Como é que ela é aqui, ó? A equação reduzida, ela consiste em você isolar o teu y nessa equação aqui. Então, você vai ter ax mais by igual a c. O que, que tu vai fazer? Tu vai isolar o y, vai ficar, ó, by igual a menos ax mais c. Divide por b dos dois lados, vai ficar aqui y é igual a menos a sobre b vezes x mais c sobre b. Aí, gente, a ideia, né, da cartesiana, da reduzida, é você chamar, o pessoal pega esse menos a sobre b aqui e vai chamar o menos a sobre b de m, certo? E pega o c sobre b aqui, ó, e vai chamar isso aqui de q. Você pode ver como sendo outras letras, mas tanto faz, tá, gente? E chama isso aqui de quê? Ou seja, a tua equação vai ficar como? Y igual a mx mais q. Perfeito? Essa aqui, senhores, é a equação reduzida da reta. Tá certo? A gente representa ela assim. O interessante é que no gráfico, lembrando, né? Exatamente. É meio que uma função, é meio que não, né? É a equação de uma função do primeiro grau. Quando tu pega aqui, ó, no gráfico, ó, eixo x e eixo y, essa tua reta, o ponto em que essa tua reta intercepta o eixo y é o valor do teu q. Tá certo? E esse teu m aqui, gente, puxando lá de cálculo, esse teu m é a derivada. É a derivada dessa reta em relação a x, lembra? Só fazendo um detalhe aqui, né? Se tu deriva aqui, ó. Isso aqui é uma função em relação a x, né, ó? Mx mais q. Se tu deriva isso aqui, ó, em relação a x, não sei se você chegar em derivada, acho que sim, né? Isso aqui vai ficar igual a m. Porque a derivada de q é zero, que é uma constante, e a derivada de x é 1. Então vai ficar m. Beleza? Então esse m aqui é a derivada dessa tua equação de reta. Beleza? Então, gente, tá aqui todas as equações de reta representadas para vocês. Tá? 5 equações aí, enfim, que a gente aborda, explicadas aqui bonitinho. Me cobrem depois, viu, a demonstração da equação cartesiana para quem tiver interesse. Eu vou estar mostrando para vocês. Vamos agora, perdão, vamos agora resolver questão, tá? Permitam-me só tomar uma água aqui, e aí eu vou selecionar uma questão para a gente tá fazendo. Vai ter que ir, eu não acredito. Mas valeu, viu, Pedrão? Boa noite aí, cara. Obrigado pela participação. Depois fica atento que eu vou mandar esses PDFs aqui atualizados e essa aula gravada também que a Rebeca tá gravando aí. 6 da manhã acordar. Tá certíssimo você. É isso, pô. Boa. Vai lá, cara. Valeu, viu? Boa noite. Obrigado aí pela presença.
Inclusive, você que está assistindo a aula gravada, um grande abraço para você. Não sei se tem alguém assistindo isso aqui gravado, um grande abraço para você também, para você se sentir incluído aqui na aula, né? Eu pensei em você também. Beleza? Quantas pessoas tem na aula, gente? Só para eu saber. 23, é? Porque não tá aparecendo aqui direito. Alguém me fala aí quantas tem na aula. Lembrando que vocês têm que subtrair dois, tá? Porque, ou melhor, três desse número aí. Porque um é da minha transmissão, um sou eu e o outro é o que eu tô usando no chat. Então subtrai um 3. 22, né? É um número legal, pessoas. Tá certo? Então tá. Deixa eu só. Vamos lá, eu vou selecionar aqui, gente, me permitam, uma questão para a gente tá trabalhando aqui, né? Tá? Me dei só um minuto. Deixa eu selecionar aqui uma questão para a gente entender. Olha só, gente, sobre aquela parte de distância entre retas. Eu não vou aprofundar muito nisso hoje. Vejam só, eu estou tentando, eu vou tentar, na verdade, ver se consigo fazer uma monitoria semana que vem. Essencialmente, não vai ter semana que vem monitoria nenhuma de geometria analítica, tá? Não estou dizendo que não vai ter monitoria nenhuma em todas as cadeiras, estou falando de geometria analítica. Agora, eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma semana que vem. Vou ver se eu e os outros monitores podem também a gente fazer monitorias online semana que vem. Os que tiverem disponibilidade, claro, né? Tá certo? Vocês gostariam disso? Atrapalharia vocês, porque eu digo isso porque assim, gente, tem professor que não quer fazer monitoria na semana da prova porque acha que vai atrapalhar vocês, literalmente. Seria bom, vocês apoiam isso? Mas é aquela coisa. Eu vou conversar com os monitores e falar, gente, só vai quem pode, certo? Quem puder, show. Quem não puder, infelizmente. Mas é melhor uma monitoria do que zero, né? É isso, é isso. É isso. Perfeito. Isso. Pode ser, ô Pedro. Pega ali 5 questões e vai, né? E faz, né? Pronto, exatamente. Vamos buscar fazer isso aí, tá? Se preocupe não. Eu vou atrás de ver isso aí. Inclusive, lembrando, mais uma vez, para quem não chegou antes, a lista de presença vai se dar pelo WhatsApp, por enquanto, né? Mandem mensagem para mim no privado, dizendo eu estive presente na aula do dia 23. E quem veio na monitoria online do dia 16, né? Da quarta-feira passada, manda mensagem também falando que teve, tá? Para colocar na presença, certo? A gente tá fazendo assim, gente, porque eu não tive tempo ainda de fazer essa planilha, mas eu vou fazer uma planilha organizadinha. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já mandaram, né? Gente que só. Meu Deus, meu WhatsApp está um caos, cara. Beleza, então, ó. Deixa eu colocar aqui uma questão pra gente, gente. Só um minuto. Ô, gente, agora sim. Lembre de colocar o nome de vocês também, tá? Ah, meu nome é tal. Bota o nome completo, entendeu? Só para eu me localizar nesse sentido, tá entendendo? Coloque o nome completo também pra eu. Tá certo? Não esqueçam disso. Eu achei que eu não tinha que falar isso, mas teve gente que botou sem o nome completo, pô. É que não tem aqui, entendeu? Não, às vezes o WhatsApp não aparece, né? O curso? Não, precisa não, precisa não. Só o nome mesmo. O nome. Senha do cartão também. Tô brincando, só o nome. Relaxe, Laís, relaxe. Foram várias pessoas, na verdade. Tá todo mundo digitando aqui. Que engraçado. Vocês deveriam ver isso aqui. Tá todo mundo digitando, pô. Que engraçado. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma questão de prova. Vocês não querem questão de prova? Tá bom, vamos lá. Vocês estão falando aí, eu vou pegar a questão de prova. Me deem só um minuto, deixa eu achar aqui uma questão boa pra gente fazer. Envolve retas, né? Ah, não, mas isso aí que ele falou foi na semana que vem, pra fazer isso semana que vem, entendeu?
É... Peraí, deixa eu colocar outra questão, porque essa aqui... Peraí, gente, deixa eu só selecionar aqui. Oxi. Olha aqui. Vamos lá. Ó, questão muito legal aqui. Massa, achei uma boa aqui pra gente fazer. Olha, é uma questão, assim, interessante. Essa questão aqui, vamos lá, deixa eu... Mayra tinha comentado que ia cair algumas questões somente de teoria. Como assim? Assim, porque, veja, não é comum em GA cair questão tipo, qual é o nome de tal coisa, entendeu? Questão teórica. É muito, eu acho isso muito comum, né? Assim, é porque eu não sei o que é que ela quis dizer com teoria, interesse, João. Tipo assim, não sei o que ela quis dizer. O que talvez ela queira dizer é, tipo assim, perguntando conselhos teóricos em cima da questão. Entendeu? Eu não sei o que ela quis dizer com teoria. Pergunta a ela isso aí, me dá um retorno. Rapaz, ela falou isso com risada maléfica. Eu tô com medo então. Não, você tem que perguntar pra ela, pô, o que é que ela quer dizer com isso? Porque se ela faz um comentário desse, pronto, fale com ela. Se ela faz um comentário desse, foi pra instruir vocês, né? Instruir. Então, me fala, me dá um retorno disso aí depois. Então, ó, essa questão aqui, gente. Estão vendo minha tela? Dá pra ver aí? Me confirmem. Massa. Ó, essa aqui foi uma questão de prova, tá? Primeiro de 2000, não, minto. Foi segundo mas é uma questão de retas, tá? É uma questão que tá no segundo mas que é de conteúdo de primeiro Segundo de 2024.2. Faz pouco tempo, período passado, ó. Ó, vê só essa questão aqui. Ele fala assim: sejam duas retas concorrentes R e S de equações. Gente, um minuto, tá? O que é que seriam retas concorrentes? Quem é que me define aí o que são retas concorrentes? Se Maia estava falando de teoria, pode ser isso. O que são retas concorrentes? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Gente, as retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Certo? Vejam, qual é o único caso em que duas retas não se tocam? No plano, tá? No plano. Tô falando no plano. Duas dimensões. Qual é o único caso em que isso acontece? Exatamente. Exatamente. Se duas retas forem paralelas, elas se tocam num plano. Caso contrário, quer dizer, se elas forem paralelas, elas não se tocam em nenhum ponto. Caso contrário, ou seja, se elas não forem paralelas, pode ter certeza, meu amigo, elas vão se tocar em algum lugar. Ou seja, de cara, o vetor dessa reta R, de forma alguma, é paralelo ao vetor dessa reta S, gente. E a gente consegue tirar essa conclusão a partir dessa ideia. Tá certo? Então, vejam. Só abordei um conceito aqui. Vamos lá? Aí beleza, vamos lá. Olha só. Letra A, ele fala assim: encontre o ponto de intersecção das retas R e S. Ou seja, é como se você tivesse, só um exemplo, tá, gente? Vou fazer aqui um exemplo
meramente ilustrativo. Eita, a tela ficou preta aí. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Foi mal, gente. O negócio bugou aqui. Foi mal, foi mal. Tá vivo, tá vivo? Tá vivo, né? Vocês estão vendo a tela, gente? Bugou. Estão vendo, estão vendo. Tá, tá. Quando a gente pega aqui, ó, no plano. Quando a gente pega aqui no plano cartesiano. Não, eu digo. Quando você pega aqui duas retas quaisquer. Vamos dizer que. Não fazendo um plano mesmo. Vamos dizer que eu pego aqui, ó, o plano cartesiano. Uma reta tá assim. E a outra reta tá assim, ó. Esse aqui seria o ponto de intersecção delas. Esse ponto tem coordenadas x, y e z. Gente, lembrando que isso aqui é um problema de 3 dimensões. Aqui eu fiz um gráfico de 2 dimensões, tá? Mas eu fiz em 2 dimensões só por questões didáticas, certo? Vamos lá, vamos fazer o terceiro eixo aqui, ó. Ó, seria assim, né? Esse seria o eixo x, ó. X, y e z. Aí o ponto de intersecção seria esse ponto aqui, beleza? Como é que eu consigo encontrar esse ponto de intersecção, gente? Primeiro. E exatamente, Thiago, vamos lá. Primeiro. Veja bem. Veja bem. O que eu quero que vocês se atentem, né? Veja só. Essa equação, gente, da esquerda aqui, é uma equação de que tipo? Desde que a gente viu aqui. Desde que a gente viu. Essa equação da reta R. É vetorial, é paramétrica, é cartesiana, é simétrica, é reduzida. Qual é o tipo de equação da esquerda aqui? Nessa equação da reta R aqui, ó. Essa equação. Eu tenho um termo igual a outro, igual. Simétrica, exatamente. Ó aqui, ó. Ó aqui, gente. Aí, ó. É um termo igual a outro, que é igual a outro, entendeu? Beleza? Essa aqui é a tua equação simétrica. Aí você falou, oxe, Spider, mas aqui nessa equação de cima tem x menos x0. Na equação que tu colocou, aqui não tem x menos x0, veja. Esse aqui já é o resultado de x menos x0, entendeu? Então, quando eu tenho. E nesse lado direito aqui, essa equação é equação de que tipo? Por favor, né, gente? A famosa, né? Me digam aí. Essa aqui é a simétrica. Exatamente, João. Essa equação à direita é a paramétrica. Tem que saber, tá, gente? Os nomes tem que saber, pô. Porque se ele fala lá na equação, equação paramétrica, tu não sabe qual é, aí ferrou. Veja, qual que é a ideia? Primeiro, eu vou transformar essa simétrica na paramétrica, tá, gente? Pra gente tá conseguindo fazer uma análise melhor. Vê só. A tua equação simétrica, ela tá assim, ó. X menos 2 igual a y mais 1 sobre 2 igual a z sobre 3. Lembrem-se, qual foi, gente, olha, veja só. Qual foi o detalhe que eu especifiquei para vocês aqui, ó? Qual foi? Que a gente tem aqui, ó, a constante sendo igualada. Não foi? Ou seja, isso aqui todo mundo aqui, ó, é igual a constante. Beleza? Todo mundo aqui, digamos assim, tem uma constante igual. Perfeito? Todo mundo se recorda disso? Permitam só, deixa eu só verificar uma coisa aqui, viu, gente? No PDF da questão, deixa eu verificar uma coisa aqui. Só para garantir que eu não vou falar uma besteira. Tá. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Pronto. E aí? Vê, aqui essa é a equação simétrica, né, gente? Isso aqui tudo, esses três membros vão ser iguais a lambda na tua equação simétrica. Ou igual a K, igual ao que for. Eu quis chamar de lambda aqui, que é a constante. Então, como é que eu passo da equação simétrica para a equação paramétrica da minha reta? Eu vou analisar termo por termo. Gente, x menos 2 é igual a lambda, não é isso? Não é isso? Então, x é igual ao quê, gente? A 2 mais lambda. Todo mundo entende isso?
Mesma coisa com y, ó. Y mais 1 sobre 2 é igual a lambda. Então, y é quem, gente? Menos 1 mais 2 lambda. Mesma coisa com o teu z. Z sobre 3 é igual a lambda. Então, z é igual a quem? 3 lambda. Todo mundo visualiza isso, gente? Estão entendendo essa parada aqui? Essa ideia? Massa. Show. Ou seja, significa que, e isso aqui é a equação da reta R. Ou seja, eu consigo reordenar a nossa reta R como sendo o quê? X igual a 2 mais lambda. Y igual a menos 1 mais 2 lambda. E Z igual a 3 lambda. Eu vou colocar 0 mais 3 lambda, tá? Para deixar destacar esse 0 aí. Gente, de cara, veja. Se eu vou essa aqui é a nossa reta R, beleza? E eu vou colocar aqui a reta S também, tá? Que ele deu diretamente pra gente. Ele falou assim, ó, x é igual a t. Eu vou colocar x igual a 0 mais t, tá, gente? Para representar esse zero, para representar o ponto aqui. Y e z agora. Ele colocou y igual a 1 menos t. 1 menos t. E o z igual a 4 menos 2t. 4 menos 2t. Beleza? Gente, aí ele fala, como é que carambas eu vou identificar agora o ponto de intersecção desse pessoal aí? Quem é que me dá sugestões? Quer dizer, como é que eu vou identificar o ponto de intersecção, ou seja, o ponto em que a reta R, em que a tua reta R intersecta a reta S? Quem é que me dá ideias aí? O que é que eu posso fazer? E aí? O que é que eu posso fazer? Transforma na vetorial para igualar? Mas isso aqui é basicamente a vetorial, Thiago. Igualar cada coordenada. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Guilherme. Meu xará aí, ó. Eu não sei qual é esse Guilherme aí, porque eu conheço um Guilherme. Eu não sei se é o Guilherme que eu tô pensando. Substituir x igual a 2 mais lambda em x igual a... Exato. Não. Não precisa fazer isso. Gente, grande Luan, veja só. Como eu quero descobrir o ponto de intersecção dessas duas retas, o que é que tu vai fazer? Tu vai igualar a coordenada x das duas, igualar a coordenada y das duas e igualar a coordenada z das duas. Aí tu fala, Spiner, por quê? Veja, gente, veja bem, se eu quero encontrar um ponto em comum entre as duas, o x das duas naquele ponto tem que ser igual. O y das duas retas naquele ponto tem que ser igual. E o z das duas retas naquele ponto também tem que ser igual. Então eu vou igualar aqui, ó. Vê só. 2 mais lambda, que é o x, tem que ser igual ao x do z, que é 0 mais t. Agora, vou também igualar ao y. Menos 1 mais 2 lambda. Espera que esse lambda ficou estranho. A qualidade está um pouco ruim agora. Espera aí, o que houve aqui? Pronto. 2 lambda igual a 1 menos t. E 0 mais 3 lambda igual a 4 menos 2t. Simplificando aqui, gente, equação por equação. Essa aqui de cima, ó. Eu vou ter que... Vamos isolar lambda e t de um lado só. Eu vou ter que lambda menos t é igual a menos 2. Nessa aqui de baixo, eu vou ter que 2 lambda mais t. Por algum motivo a qualidade tá estranha, gente, mas acho que isso é bug do PDF mesmo, sabe? Aí, ó. 2 lambda mais t é igual a 2. E aqui, 3 lambda mais 2t é igual a quanto? 4. Gente, o que é isso aqui? Na matemática a gente chama isso aqui de quê, ó? Eu tenho duas variáveis e tem umas equações aí. A gente chama isso de quê? Vocês lembram? Como é que eu faço para descobrir lambda e t aqui? Vocês lembram?
Qual o nome que a gente dá a isso aqui? É um sistema. É um sistema, perfeito, Pedro. É um sistema. Opa. É um sistema linear de equações. E esse sistema é maravilhoso, porque tudo que a gente precisa para resolver um sistema de duas incógnitas, que nesse caso aqui a gente tem lambda e t, né? A gente só precisaria de duas equações. A gente tem logo três, ó. Vê que coisa boa. Como é que a gente resolve um sistema? Vê só, gente. Existem várias formas, né? A forma que eu vou usar nessa questão, que é uma forma bem interessante, é o seguinte, ó. Gente, aqui a gente tem a equação 1. Eu vou destacar isso aqui, tá? Peraí. Aqui a gente tem a equação 1. Essa é a equação 2. Deixa eu tirar essas setas aqui. Peraí, gente. Essa aqui é a equação 1. Essa é a equação 2. E essa é a equação 3. Beleza? O que acontece, gente? Concorda comigo? Vê só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 1 e somar com a equação 2. Vê só. Por que eu vou fazer isso? Vocês não entenderam? Gente, somando essa. O que é somar a equação com a equação 2? É somar essa equação com essa. Vê só. Lambda mais 2 lambda. Isso é 3 lambda. Agora, menos t mais t. Isso é zero. Menos 2 mais 2. Zero. Ou seja, gente, a gente conseguiu descobrir o valor de lambda. Ó. 3 lambda mais zero é igual a zero. Ou seja, 3 lambda, então, é igual a zero. E, portanto, lambda vai ser igual a zero sobre 3, que é quem? Zero. Teu lambda é literalmente igual a zero. Se o lambda é igual a zero, como é que tu faz para descobrir o teu t? É só tu pegar uma equação, por exemplo, vou pegar a terceira aqui, ó, e vou substituir para lambda igual a zero. Vai ficar 3 vezes zero mais 2t igual a 4. Perfeito? Aí vê, 3 vezes zero é quanto? Zero. Isso aqui dá zero. Aí vai ficar 2t. Opa, perdão. Vai ficar aqui 2t é igual a 4. Portanto, gente, t é 4 sobre 2, que é 2. Descobrir lambda e t. Aí você fala, pô, Spider, mas que porcaria de utilidade tem isso aqui? Tem de tudo. Gente. Olha só, eu vou copiar aqui, vou pegar as tuas duas equações aqui, ó, das retas. Vou copiá-las, vou colocá-las aqui embaixo para a gente analisar essa brincadeira. Olha só. Ó, tá aqui as equações. Se eu descobrir, gente, os valores de lambda e de t, é só eu subir. Esses valores de lambda e de t, gente, representam os valores. Esses valores de lambda e de t representam os valores das constantes em cada reta que tornam essa reta igual àquele ponto que você está analisando. Como assim? Explicando melhor, tá meio confuso, né? Essas constantes, esses valores dessas constantes, quando substituídos na reta, resultam no ponto de intersecção da reta R com a reta S. É disso que eu estou falando. Ou seja, veja bem, o que acontece? Peraí que acabou a página. O que acontece? O lambda não deu zero, então eu vou pegar essa equação R aqui ó, e fazer para lambda igual a zero. Para lambda igual a zero, quem vai ser teu x? 2 mais 0, que é quem? 2. Certo? Para lambda igual a zero, quem é o teu y? Menos 1 mais 2 vezes 0, que dá menos 1. E para lambda igual a zero, quem vai ser teu z? Vai ser 0. Opa. 0 mais 3 vezes 0, que dá quanto, gente? Dá 0. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, 2 menos 1 e 0 são as coordenadas do ponto. Acabou. Esse teu ponto P de intersecção da reta R com a reta S tem coordenadas 2 no X, menos 1 no Y e 0 no Z. Ó, se tu pegar o teu T que deu igual a 2 e substituir
nessa equação aqui de cima, as coordenadas vão dar a mesma coisa. O t não deu igual a 2, gente? Ó, como é que vai ficar aqui, ó, para t igual a 2? Vai ficar o seguinte, ó. X igual a 0. Dessa equação aqui de cima, tá, gente? Estou substituindo o t na equação do S. Vai ficar como? 0 mais 2. Então, o teu x é igual a 2. O y vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. E o teu z vai ficar 4 menos 2 vezes 2, que dá quanto? 0. Ó, bateu ou não bateu aqui, ó. Ó, 2, 2, menos 1 e menos 1, 0 e 0. Ou seja, gente, esse aqui é o teu ponto de intersecção das tuas retas, das tuas duas retas. Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui, na moral? Vocês entenderam o que foi feito aqui? Precisaria fazer essa prova? Não, veja, não é nem questão de prova, é questão do seguinte. Ah, tu disse, tipo assim, comparar em R em S é interessante, pô. Ah, entendi. Não, tem que fazer essa prova. Porque o que a questão pedia na letra A era encontre o ponto de intersecção das retas R e S. Para você encontrar esse ponto de intersecção, tu tem que ter os valores de lambda e t. Aí tu substitui na equação para descobrir aqui, ó, o valor do teu ponto, que é 2 menos 1 e 0. Certo? Entendeu? Gente, pouca gente falou aí. Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, me fale que eu vou reexplicar, viu? A hora é essa, pode falar, pô. Alguém não entendeu isso aqui? Claro, Arthur, claro, fique tranquilo, cara. Vai ficar gravado sim, não se preocupe, tá? Não se preocupe mesmo. Vai ficar gravado, você vê o resto aí depois, beleza? Claro, Tiago, claro sim, não se preocupe. Ana não entendeu, vamos lá. Ótimo. Vamos explicar aqui, ó. O que eu quero, gente, é encontrar. Boa noite aí para Tiago, para Arthur, tá, Arthur? E Tiago, obrigado pela presença de vocês aí, viu, gente? Ó, eu tenho a equação da reta RS aqui. E a questão pergunta na letra A. Encontre o ponto de intersecção das retas RS. O que você vai fazer? Você vai transformar a reta R na equação paramétrica. A gente transformou aqui e a gente chegou nessa brincadeira. Você descobriu que a equação da reta R é essa aqui e da reta S é essa aqui. Essas são as equações paramétricas de RS. Para você descobrir o ponto em que R se intersecta com S, você vai fazer o seguinte. Você vai igualar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar escrito isso aqui, ó. O pessoal vê depois. Para encontrarmos o ponto que as retas R e S se intersectam, devemos igualar seus valores em x, y e z na equação paramétrica. Ou seja, de novo, para encontrarmos o ponto que as retas R e S se intersectam, devemos igualar seus valores em x, y e z na equação paramétrica. Ou seja, ó, Ana, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o valor em x, a expressão que representa x na reta R, e a expressão que representa x na reta S. Igualei as duas. Eu fiz, ó, 2 mais lambda igual a 0 mais t. Aí, a partir disso, eu cheguei na conclusão que lambda menos t é igual a menos 2. Entendeu isso aqui até aqui, Ana? Aí eu passei o t para cá subtraindo, passei o 2 para o outro lado subtraindo. Tu entendeu isso até aqui? Beleza. Aí fiz a mesma coisa com y, ó. Eu peguei, que eu falei aqui nesse texto que eu escrevi aqui, ó, no que eu escrevi com vocês agora. Peguei y e igualei com y. Então, eu vou ter aqui, ó, a equação de y em R com a equação de y em S. Ficou 2 lambda mais t igual a 2. E fiz a mesma coisa com z, tá? Z igual a Z, Z igual a Z. Simplificando, ficou 3 lambda mais 2t igual a 4.
Ou seja, tu ficou com essas três equações aqui, ó. Eu enumerei aqui, equação 1, equação 2 e equação 3. Ou seja, Ana, o meu objetivo agora é descobrir os valores de lambda e t. Resolver esse sistema de equações aqui, certo? O que é que eu fiz? Tu interesse a resolução do sistema de equações? O que é que eu explico também? Se entender, não tem problema nenhum, tá? Entender essa parte do sistema, explica. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, lambda menos t igual a menos 2. 2 lambda mais t igual a 2. 3 lambda mais 2t igual a 4. Eu tenho essas três equações aqui, gente. Como é que eu posso descobrir os valores de lambda e de t? O que é que eu vou fazer? Vê só. Qual foi a ideia que eu tive aqui, Ana? Vê só, Ana. Eu recomendo que tu vá lá no YouTube e pesquise. Eu vou explicar aqui para você agora, não se preocupe. Mas pesquise assim, sistemas lineares. Lá tem um monte de aula que vai te ensinar a resolver esse tipo de sistema aqui. Por exemplo, gente, abrindo um parênteses aqui, só para explicar isso. Eu tenho aqui, por exemplo, x mais y igual a 11, certo? E x menos y igual a menos 1. Um sistema de equações. O que é um sistema de equações? É quando nós temos um conjunto de equações e de variáveis e a gente busca resolver. A ideia de resolver o sistema é da gente descobrir os valores de x e y que satisfazem essas condições aqui. Eu quero um número x que somado com o número y dê 11 e um número x que subtraído de y dê menos 1. Existem várias formas de a gente resolver isso aqui, tá? Uma delas, por exemplo, é você usar o método que a gente chama de método da adição. Como é que funciona? Nesse caso aqui, fica interessante a gente usar o método da adição. Por quê? Vou explicar por quê. Você vai somar as duas equações, vê? X mais x é quem? 2x. X mais x, né? Agora, mais y menos y, isso dá zero. 11 menos 1, isso dá quanto? 10. Por que foi interessante eu somar as duas equações? Porque eu tenho aqui, ó, y e menos y. Quando tu soma as duas equações, você vai eliminar uma variável. Tu vai chegar numa outra equação que tu elimina essa variável. Ou seja, 2x é igual a 10, então teu x é igual a quem? 10 sobre 2, que é 5. E, portanto, quem vai ser y, Ana? É só pegar uma equação dessa aqui e substituir o valor de x. Então, isso vai ser 5 mais y igual a 11. Então, teu y vai ser 11 menos 5, que é quem? 6. Pronto, aqui ó, os valores de x e y. Pode testar. 5 mais 6 dá 11. Do mesmo modo que 5 menos 6 dá menos 1. Entender isso, Ana? Tranquilo isso aqui? Você pode se aprofundar nisso aqui, entender isso aqui melhor, lá no YouTube. Pesquisa essa parte de aula de sistemas lineares. Tem também o método da substituição, que é quando você pega aqui essa equação de cima e isola uma variável, tipo, y vai ser igual a 11 menos x. Aí tu pega e substitui essa informação na equação de baixo e resolve. Enfim, são esses os dois métodos mais tradicionais. Tá? Então dá uma olhada nisso aí, Ana, que é bem importante, assim, eu não digo só para a prova, mas para a vida mesmo, sabe? Para a tua faculdade, assim, para a graduação. Você vai lidar com diversos problemas. E também porque vocês vão pagar, gente, para quem está pagando GA agora, vocês vão pagar no próximo período, após vocês passarem em GA, vocês vão pagar no próximo período uma cadeira chamada Álgebra Linear, que vai estudar os sistemas. Vocês vão estudar métodos de resolver sistemas, como esse. Tá? A álgebra linear, ela estuda, na verdade, mais especificamente, só abrindo um parênteses para vocês, as matrizes e as transformações lineares. Tá? E aí, isso tem tudo a ver com esses sisteminhas aqui, enfim. Vocês vão se aprofundar mais nessa parte. É uma cadeira bem legal. Tá? Ela é como se fosse uma geometria analítica 2, digamos assim, tá? É um aprofundamento de GA. Certo? Que é isso, Laís. Tamo junto. Obrigado pela sua presença, viu? Valeu, Laís. Boa noite aí, tá? Lembrando que vai estar gravada a monitoria. Tá sendo gravada, né? Depois vocês acessam aí. Boa noite. E estamos quase acabando, gente. Vamos só terminar essa questão aqui. Aí depois eu faço umas considerações com vocês e a gente finaliza. Ou seja, esse aqui é o ponto de intersecção, então, né? E aí, então, eu tenho aqui, tá? Lembrando, né, gente?
que o teu lambda vai ser igual a zero e o teu t vai ser igual a 2. A gente descobriu isso aqui, Ana, somando a primeira equação com a segunda. Ficou lambda, aqui, ó, ficou lambda mais 2 lambda. Isso deu 3 lambda aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Deu 3 lambda. Aí eu fiz menos t mais t. Isso deu 0, certo? E menos 2 mais 2, isso deu 0. Aí ficou essa equaçãozinha aqui de baixo, ó. 3 lambda mais 0 igual a 0. Resolvendo ela, tu chega na conclusão que lambda é igual a 0. Massa? E também, aí pegando esse valor de lambda e substituindo em uma equação, tu vai ver que isso aqui vai ficar que t é igual a 2. Beleza? Entendeu isso aqui, Ana? Tranquilo isso? Sacou? Show de bola. Ou seja, agora tu tem os valores de lambda e t para os quais essas retas são iguais. Ou seja, perdão, para os quais as coordenadas de um ponto dessas retas são iguais. Então, tu vai pegar aqui, ó, esse lambda e substituir na tua reta R. E tu vai pegar esse t e substituir na reta S. Substituindo o lambda na reta R aqui, vai ficar 2 mais 0, que é 2. No Y vai ficar menos 1 mais 0, que é menos 1. E no Z vai ficar 0 mais 0, que é 0. Ou seja, o X deu 2, o Y deu menos 1, o Z deu 0. Se tu pegar o T igual a 2 e substituir na reta S, vai dar a mesma coisa aqui, ó. 2 menos 1 e 0. 2 menos 1 e 0. Então, essa que é a brincadeira. Esse teu ponto de intersecção, então, vai ser 2 menos 1 e 0. Beleza? E aí, então, tranquilo, né, Ana? E aí, então, gente, essa foi a letra A, tá? Ah, muito difícil. Não, não é difícil. É porque eu expliquei com calma para vocês aqui, pô. Tá? Aí, por isso que a gente se estendeu um pouco. Tá sendo gravado assim, Alberto. Tá sendo sim. Tá? Vai ser disponibilizado aí. E a gente tem a letra B, ó. Estabeleça as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto de intersecção de RS e é ao mesmo tempo ortogonal a RAS. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente fez aqui essa letra A. Vamos parar aqui, tá certo? Já tá tarde, tá? Eu confesso que eu tô bem cansado. Essa questão, essa letra B vai levar um tempinho, sabe? Vai dar um trabalho bem grande. Não é bem grande, mas assim, eu vou explicar umas coisas com calma com vocês provavelmente vão ficar em dúvida com algumas coisas, então fazer essa aqui vai levar um bom tempo. Então, vê só. Eu não garanto que semana que vem a gente vai ter monitoria online, mas eu vou fazer de tudo para ter. E se tiver, eu gostaria de deixar claro que a gente só vai resolver questão, tá? Só questão. Beleza? Então, só resolver questão. É isso. Próxima monitoria, a ideia vai ser a gente só resolver questão, a gente focar nessa resolução para a gente ir revisando em cima da resolução também, né? Perfeito? Pedro falou, graças a Deus. Tá? Então, ó, fiquem atentos aí, ok? Eu vou me comunicar com a coordenadora do curso. Lembrando, quem veio para aula hoje, manda mensagem no meu privado falando que estava presente, tá? E coloca o nome completo também, tá? Me informe o nome completo de vocês lá, para eu colocar na lista de presença depois. Então, muito obrigado, gente, pela presença. Tamo junto aí, valeu, João, tamo junto. E eu vou fazer de tudo, tá, gente? Tudo mesmo para a semana que vem a gente fazer uma monitoria online, viu? Tá certo? A gente fazer monitorias online, inclusive combinar com os outros monitores também, para ajudar vocês aí, certo? Então, gente, boa noite. Gostaram da aula? Alguém tem alguma crítica a fazer? Deixa eu tirar a tela aqui. O que eu quis dizer, Alberto, é o seguinte: eu vou fazer a ata de presença, e aí como é que vai funcionar? Você vai mandar mensagem para mim no WhatsApp, no meu privado, certo? Dizendo o seu nome e dizendo que você esteve na monitoria de hoje, beleza? Do dia 23, tá? Coisa boa, gente, vocês gostaram. Pedro falou, sua monitoria presencial vai trabalhar o mesmo da aula de hoje? Então, cara, não vai ter mais monitoria presencial semana que vem. Porque, que nem eu falei, não teria... Entendeu o que eu tô falando?
Não vai ter semana que vem. Então, se eu conseguir, vai ser monitoria online para vocês, beleza? Não é melhor? Não é melhor a gente priorizar online, beleza? Porque abrange mais gente. Então, não vai ter presencial mais, na semana que vem. Mas vai ter online. Eu vou, quer dizer, não vai ter online, quer dizer, de certeza, né? Mas eu vou tentar conseguir online. Entendeu isso, Pedro? Entende isso? Dá priorizar online para vocês aí. Massa? Isso aí, gente, não é eu que não vou fazer monitoria, não, tá? É porque realmente tem professores da Poli que eles não, como é que se diz? Não deixam que a gente faça monitoria na semana de véspera, né? Na semana de véspera. E nessa sexta, tu fala monitoria. Ah, não, 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 entendi. Vai ter monitoria presencial essa semana, sim, tá, gente? Essa semana tem monitoria normal, mas a partir da semana que vem, na teoria, não vai ter. Mas eu vou lutar para que tenha online, beleza? Interesse? Então, gente, muito obrigado a todos vocês pela presença. Lembrando que nesse PDF que eu estou escrevendo aqui, não está todo o conteúdo. Ainda tem aquela parte de distância de reta e tal que não está aqui. Mas a gente comenta depois, na próxima aula. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Lembre de mandar mensagem aí, qualquer coisa. Manda mensagem para eu fazer a ata, tá? Manda mensagem, manda o nome de vocês, a data aí, tá? Para eu organizar isso aí. Manda que vocês estiveram presente na monitoria do dia de hoje. Quem viu na monitoria da semana passada, coloca também, tá certo? O nome e a data da monitoria. O seu nome e a data. Gente, obrigado aí. Boa noite para todos. Vou encerrando aqui. Tá? Deus abençoe vocês aí imensamente. E qualquer coisa. Ô, Josenildo, manda no meu privado, cara. Tá? Manda no meu privado, beleza? Lá no WhatsApp. Tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Rebeca, obrigado aí. Me lembra, Rebeca. Tu manda, Rebeca, por favor, a gravação, beleza? Manda, coloca sem pressa, tá? Pode ser amanhã, enfim, fica à vontade. Não tem pressa, não. Manda no drive aí, eu lanço lá no YouTube pro pessoal. Show, obrigado, viu, Rebeca? Gratidão aí pela tua ajuda. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.